Jornal Rádio PT. Informação e luta popular. Com Amanda Guerra. Nesta terça-feira, 22 de março, você vai rever as entrevistas com David Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, e com a Thaís Maciel, diretora da Escola Nacional de Formação do PT. David Bacelar, funcionário da Petrobras, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, vai falar com a gente hoje aqui no Jornal Rádio PT. Bom dia, David, como vai? Bom dia, Amanda, bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando, tanto na rádio quanto na internet, do nosso grande Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. É a nossa Rede Povo de Comunicação. David, obrigada por aceitar mais uma vez o nosso chamado. A gente teve aí mais um reajuste, né, nos preços dos combustíveis. Então, foi 18,8% no preço da gasolina, 24,9% no diesel, 16,1% no gás de cozinha, né? O que a perda da soberania e o desmonte da Petrobras tem a ver com esse quadro, David? Bem, Amanda, antes até de falar sobre esse tema, eu gostaria aqui de saudar, né, a família do nosso companheiro, piloto de aeronave, Luiz Augusto Volpiano Pereira, que perdeu a sua vida no acidente ocorrido ontem pela manhã, numa plataforma de gás natural, lá na Baía de Camamu, na Bahia, estado de onde eu sou de origem. Acidente esse grave, que infelizmente a gestão bolsonarista da Petrobras considerou um incidente, não dando a relevância necessária para esse caso. Tínhamos naquele voo 13 trabalhadores ali sendo conduzidos para aquela plataforma. Infelizmente, essa aeronave veio a cair. A gente está ainda participando do processo de investigação e análise desse acidente por conta do nosso acordo coletivo de trabalho, que garante a participação do sindicato nessa comissão de investigação, até para evitar que a gestão da empresa coloque a culpa na vítima. Então, solidarizarmos aqui com a família é de suma importância. O Sindicato Bahia, a FUP, se coloca e já se colocou à disposição com assistente social, com seu corpo jurídico, para dar todo o apoio à família. É lastimável, Amanda, que tenhamos ainda trabalhadores e trabalhadoras que vão vender a sua força de trabalho e perdem a sua vida no seu local de trabalho. É inadmissível que isso ocorra. E, infelizmente, todo esse processo de precarização, de desmonte da companhia, vem chegando agora a ceifar as vidas das pessoas. Então, todo o nosso pesar a essa morte, nossa indignação, e com certeza chegaremos aí com o diretor do sindicato que está participando dessa comissão a identificar as causas básicas desse acidente para evitar que outros ocorram. Até porque, Amanda, já não é o primeiro acidente com helicópteros que ocorre aqui no Brasil. Tivemos um último há 10 anos atrás, praticamente, e perdemos 11 companheiros naquele acidente, e é inadmissível que ele ocorra de novo dentro de áreas que estão aí sob controle da Petrobras. Então, primeiro, fazer esse destaque, Amanda, porque faz parte desse processo de desmonte, né? E o desmonte, a privatização da empresa, infelizmente, traz também aí reflexos para a população brasileira. Se hoje os preços estão altos, Amanda, é porque nós temos, sim, um processo de privatização da companhia. A BR Distribuidora, ela já foi privatizada, o companheiro Lula, nosso eterno presidente, ele já colocou isso. Nós tínhamos uma distribuidora, uma empresa de comercialização e distribuição de derivados, que foi dissolvida praticamente na Bolsa de Valores. A Petrobras não tem nem 1% de ação da Petrobras Distribuidora hoje, ela foi completamente vendida, é hoje chamada de Vibra, mas utiliza ainda a marca da Petrobras, que é uma marca forte junto à população brasileira. E, concomitante a isso, nós temos aí um processo também de privatização das nossas refinarias, que tem feito com que os preços eles aumentem substancialmente e com uma frequência inimaginável. Isso tudo por conta do preço de paridade de importação, que foi implementado pelo Temer lá em outubro de 2016, e a FUP bateu nisso desde quando foi colocado para a população brasileira. É inadmissível que o Brasil, que é autossuficiente em petróleo, o Brasil que tem refinarias para refinar esse petróleo, tenha o preço de paridade de importação como política de preço dos combustíveis aqui. É inadmissível. Não tem porquê a gente atrelar os nossos derivados de petróleo ao preço do barril de petróleo no mercado internacional,
à variação do dólar e a custos de importação, porque está tudo aqui. O petróleo é produzido aqui. Nós, além de usarmos todo o petróleo que precisamos, nós já estamos exportando. Só a Petrobras entre 500 e 600 mil barris de petróleo por dia. Nós temos refinaria para refinar esse petróleo que é nacional, que é produzido aqui com um custo de extração baixíssimo, com um custo total de produção ainda mais baixo, em torno de $40. Por que, então, atrelar isso ao preço do barril do petróleo, que já está em 113, já bateu $130? Não faz o menor sentido. Então, esses aumentos sucessivos, Amanda, fazem parte, sim, desse processo de desmonte, de privatização, de entrega da nossa companhia, que hoje está sendo utilizada para sangrar o povo brasileiro, que paga preços altíssimos pelos combustíveis, e a gestão atual da empresa transfere para acionistas, principalmente de outros países, em forma de dividendos, valores vultuosos, como vimos no ano passado. A empresa teve 106 bilhões de lucro líquido e passou para acionistas 101 bilhões de reais. É inadmissível. O próprio presidente Lula está colocando. Esse valor deveria ser investido no Brasil e não mandado aí para Yankees, né, estrangeiros, principalmente, que tem ações na Bolsa de Nova York, infelizmente, culpa do Fernando Henrique Cardoso, e que tem se utilizado aí da sangria do povo brasileiro. Muito triste o que está acontecendo, mas vamos mudar isso com Lula, com fé em Deus. E esse aumento foi brutal, né? O Brasil já passou por reajustes tão severos de uma vez só, assim? Você tem esse histórico, essa série, né, de aumentos? Esse foi de lascar, né? Como é que foi isso? Não, Amanda, de fato, esse é o maior aumento em toda a série histórica que nós temos. Estamos falando aí de algo de 22 anos, ou seja, é o maior aumento promovido nos últimos 22 anos. O que o governo federal fez, interessante que o Bolsonaro, ele tira o braço dele da seringa, né? Ele não assume a responsabilidade. Inclusive, em uma fala trágica, na Bahia, por sinal, que foi enxotado praticamente do Senai Cimatec, que os estudantes vaiaram, gritaram fora Bolsonaro, ele ficou um tanto quanto assustado, porque na Bahia fascista não se cria. Então ele, né, lá na Bahia, disse que a Petrobras ela é um clube que se utiliza do povo para ganhar dinheiro e mandar para fora. Pô, cara pálida, quem foi que colocou o presidente da Petrobras? Quem foi que indicou a maioria do conselho de administração da Petrobras? Quem indicou a maioria dos diretores executivos hoje da Petrobras, por sinal, alguns de fora de carreira, que não são de carreira da empresa, que vieram do mercado? Quem indicou todos os conselheiros que não são da empresa, por sinal? Bolsonaro. Então a culpa, Bolsonaro, é sua. Assuma a sua responsabilidade como presidente da República e a pessoa que representa a União, que é acionista controladora da Petrobras. Então, sim, Amanda, é trágico esse aumento. Esse é o maior em toda a série histórica que nós temos, ou seja, nos últimos 22 anos. E, infelizmente, a sinalização que a gente tem, apesar das tentativas, né, que o PT teve no Senado de mudar isso, é de que teremos novos aumentos, apesar do congelamento do ICMS, apesar do governo estar querendo zerar os impostos federais. Isso não vai resolver em absolutamente nada esse problema que nós temos hoje, se nós não acabarmos com o PPI, que é o preço de paridade de importação. E vai acabar sacrificando os estados e municípios, né? Mexendo na questão dos impostos, né? Gente, vocês ouviram isso, né? O maior aumento em 22 anos. E outra missão quase impossível, né, David, é cozinhar a gás. O botijão está tão caro que ele já está sendo parcelado em diversas cidades. E com isso, a dívida das famílias vai aumentar. Porque se você parcela, você está só prolongando o problema, né? A Petrobras, ela poderia suavizar o preço do gás de cozinha ou mesmo controlar esse preço para o consumidor final? Porque a gente não está falando de nada de artigo de luxo aqui, a gente está falando de poder preparar comida, né? Muito básico. Sim, Amanda, sem dúvida alguma. E, por sinal, o PT já praticou isso. A gente sempre cita esse número porque ele nos traz esperança, né? E lembra que a gente já teve tempos melhores, que o povo já foi feliz. A gente cita aqui, lembra, que de 2003 a 2013, estamos falando aqui num período de tempo de 10 anos, o preço do gás de cozinha, esse derivado de petróleo específico, que é essencial para a população brasileira, ele ficou praticamente congelado.
Ele variou entre R$ 34 e R$ 37 reais. Olha só, R$ 34 e R$ 37 reais era o que custava o botijão de gás de 13 quilos para a população brasileira. Isso sangrou os cofres da Petrobras? Não. Isso prejudicou a Liquigás, que era a distribuidora que nós tínhamos, que, por sinal, também foi vendida, privatizada. Isso prejudicou as revendedoras de botijões de gás? Muito pelo contrário. Então, já praticamos isso. O GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, Amanda, ele representa menos de 4% de todo o faturamento da Petrobras. Faturamento que, por sinal, no ano 2021, ultrapassou os 450 bilhões de reais. Não estamos falando de milhões, estamos falando de bilhões de reais. Então, isso não significaria muita coisa para a empresa. Poderia a gestão atual, gestão bolsonarista, presidente da Petrobras, general Silvio Luna, indicado pelo Bolsonaro, conselho de administração em sua maioria, 7 indicados pelo Bolsonaro de 11. Por sinal, agora indicando o presidente do Flamengo envolvido em vários casos de corrupção para ficar na presidência do conselho de administração. Se são todos amigos dele, inclusive militares que estão ocupando o primeiro e segundo escalão dentro da empresa, por que não mudar isso? Porque não quer. O Bolsonaro não quer mexer nisso, porque deve favor àqueles que estão ganhando muito dinheiro, que são as mais de 400 importadoras que estão aqui no Brasil, trazendo principalmente gás de cozinha, diesel e ainda gasolina, sem termos, por sinal, necessidade de importar gasolina. Importamos porque as refinarias estão sendo desmontadas, com capacidade ociosa e sendo privatizadas. Então, sim, Amanda, nós poderíamos ter um preço mais justo para a população. Por sinal, hoje, daqui a pouquinho, a gente está aqui no Rio de Janeiro, indo para 2 bairros de comunidades do Rio de Janeiro, para fazermos mais uma ação do gás a preço justo. Do gás a preço justo. E qual o preço justo nesse momento? R$ 50 reais. A Petrobras poderia tranquilamente estar com preços mais reduzidos nas refinarias e o preço final ao consumidor poderia hoje ser de, no máximo, R$ 50 reais. E vamos fazer isso daqui a pouquinho, saindo daqui. A gente está indo lá junto com o nosso companheiro Zé Maria Rangel, que é um grande companheiro que foi coordenador geral da FUP e hoje é o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, também aqui no Rio de Janeiro, para deputado federal, e junto com o Sindipetra-NF, com a FUP, nós estaremos nessa ação importante para a comunidade, até para denunciar de uma forma mais lúdica como poderia ser o preço do gás de cozinha, e não é porque Bolsonaro não quer. Esclarecer a população, essa ação realmente é super importante. Para você que sintonizou agora no Jornal Rádio PT de hoje, a gente está conversando com o David Bacelar, coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros, né? Tem mensagem aqui para você, a Ida Fonseca diz: grande liderança, o David Bacelar. Um forte abraço da Bahia. Olha aí. Gente, a Bahia me encheu de orgulho ontem com aquelas vaias ao Bolsonaro. Confesso que eu gostei muito. Adoro estudante fazendo isso. João Ricardo Roque que fala sobre os indicados, né? Pelo bolsonazista para o Conselho da Petrobras. Eles se autopresentearão com 1,4 milhões cada um. Colocarão dinheiro nos seus bolsos pelos lucros da Petrobras em cima do povo. É legal, mas é imoral. Fica aí essa denúncia. Naura Sarrazin diz: David, menino lindo, bom dia, obrigada pela sua luta e de seus companheiros. Aqui as pessoas saudando aqui. E o João Ricardo Roque lembrando que artigo de luxo é jet ski, carro importado, carro esportivo, balões de voo, né? Tudo isso, imposto zero, né? O bujão de gás, que assim, sem o bujão de gás a gente sequer pode preparar o alimento do dia a dia, né? Cuidar das crianças, cuidar da família, tá esse preço absurdo. O Wilton Santos, David, pergunta aqui: o que você acha de transformar a Petrobras em uma empresa 100% pública? Amanda, esse não é apenas um sonho. Esse é um projeto que não somente a FUP, mas a CUT, os movimentos sociais, o próprio PT, sempre tivemos. É bom lembrar aqui que lá quando descobrimos o modelo, ou melhor, o pré-sal, em 2006, governo PT, governo Lula, Zé Sérgio Gabrielli à frente da presidência da Petrobras, nós apresentamos, na verdade, construímos um projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso Nacional para nós termos a Petrobras 100% pública e estatal.
Infelizmente, meu companheiro, nós não conseguimos aprovar esse projeto devido a várias questões, inclusive por questões de nós, população, nós povo, não conseguimos ainda ter maioria dentro do Congresso Nacional. Inclusive, fica aí o exemplo do nosso país vizinho, a Bolívia, que conseguiu fazer isso. É importante que nós tenhamos a esperança e perspectiva de fazer isso também nessa eleição agora de 2022. Então, sim, é algo que deveria acontecer. Porque a Petrobras, Amanda, 100% pública, 100% estatal, sobre o controle do Estado brasileiro, não do governo de plantão, ela não ficaria refém de leis internacionais. Ela não ficaria refém de leis norte-americanas que regem aquelas empresas, por exemplo, que têm ações na Bolsa de Nova York. Isso não faz o menor sentido. Não ficaria refém de interesses de acionistas minoritários que hoje estão ganhando muito dinheiro às custas da população brasileira, que não consegue, como você disse, nem comprar o gás de cozinha, que hoje está cozinhando a lenha, gente se acidentando, gente morrendo, criança pegando fogo, indo para o hospital, porque não tem como comprar o gás de cozinha. Então, deveria sim ser a Petrobras 100% pública estatal. Inclusive, lembro-me aqui de uma conversa, na época, eu e o companheiro Zé Maria, um beijo aí para o companheiro Zé, que a gente vai estar junto daqui a pouco, numa reunião, Amanda, com o ex-presidente da Petrobras, à época, o Ademir Bendini, era um profissional de mercado, e numa conversa que nós tivemos para tentar fechar uma negociação, para nós encerrarmos a greve lá em 2015, greve que nós realizamos, inclusive ainda no governo Dilma, demonstrando a nossa autonomia e independência sindical diante dos governos e diante dos patrões, o Ademir Bendini disse nessa reunião, a Petrobras, ao meu ver, ele como presidente da empresa, deveria ser 100% estatal, porque as grandes empresas de petróleo do mundo, dos grandes países produtores de petróleo, são empresas estatais. Citar apenas uma aqui, a gigantesca Saudi Aramco, que é a maior empresa produtora de petróleo do mundo, da Arábia Saudita. Vamos falar da PDVSA também na Venezuela, país que detém a maior reserva de petróleo do mundo. Essa empresa é privada? Ela tem capital aberto, capital misto? Não. Ela é uma empresa 100% pública estatal. E esse é o sonho, Amanda, o desejo, o pleito, por sinal, com projeto de lei ainda na casa, para nós termos aí a Petrobras 100% do povo brasileiro e não de acionistas que sangram o povo para ganhar muito dinheiro nas nossas custas. E lembrando também que se fosse, né, 100% brasileira, esse lucro seria revertido também em investimento, né? A gente está perdendo investimento, a empresa está sendo sucateada, não é isso? Amanda, você citou algo importantíssimo também. Isso é verdade. Olha só, nós passamos 101 bilhões para acionistas. Uma parte dessa para o governo, para a União, algo um pouco acima de 30 bilhões. E só para fora do Brasil foram mais de 40 bilhões de reais. Não faz sentido. A gente lembra aqui, Amanda, que na época dos governos do PT, a Petrobras ela tinha lucro, e lucros altos, por sinal, mas não nessa monta. E os lucros eles ficavam aqui no país. Por quê? Porque nos governos do PT, estamos falando aqui na média anual, nós tivemos investimentos da Petrobras de algo em torno de 28 bilhões de dólares por ano. Tivemos um pico ali em 2011, quando nós chegamos a 47 bilhões de dólares investidos naquele ano no Brasil. Sabe quanto o governo federal, na gestão da Petrobras, fez de investimentos, a empresa, no Brasil no ano passado, 2021? 8,7 bilhões de dólares. É incomparável. Interessante isso, Amanda, porque contra fatos e dados não há argumentos. E a extrema-direita, ela perde a razão e as estribeiras quando tenta conversar sobre isso, porque não há o que se discutir. E é verdade, se fosse 100% pública, 100% estatal, nós não teríamos esse pagamento de dividendos para acionistas, ainda mais nessa monta que o governo federal hoje faz, porque o Guedes, junto com o Roberto Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras, são dois Chicago Olds, né, amigos, fizeram especializações lá em Chicago, eles se comprometeram a passar para a Bolsa de Nova York, para os acionistas de lá, algo em torno de 30 bilhões de reais por ano. E está cumprindo a promessa, infelizmente. Às custas de quem? Às custas da população. Em cima de uma empresa que deveria ser uma mola propulsora da economia, do desenvolvimento social, do desenvolvimento regional no nosso país. E sabemos
que o Lula, que já fez isso, nos seus governos principalmente, fará de novo a partir de 2023, por sinal, retomando boa parte daquilo que foi privatizado. Estamos falando das refinarias, estamos falando da BR Distribuidora, que vendia combustíveis para a população, estamos falando da Liquigás, Amanda, que vendia gás de cozinha e ajudava a controlar o preço no mercado interno. Estamos falando dos fertilizantes. Imagine só, está faltando fertilizante no Brasil. Estava conversando agora com um companheiro do MPA, na verdade, final de semana, Movimento dos Pequenos Agricultores, o companheiro Beto, um beijo aí pro Beto do Rio de Janeiro. É baiano, mas está morando no Rio de Janeiro. Ele falando, Amanda, que vai faltar alimento. Está faltando alimento. As reservas do Conab já estão zeradas de arroz e feijão. O preço ele vai explodir. E ainda mais com a falta de fertilizantes, que o Brasil vendeu praticamente tudo que tinha de fábrica de fertilizantes, nós teremos aumento dos preços e uma insegurança alimentar. Estão falando, pessoal, de soberania nacional, soberania energética, soberania alimentar. Passamos tudo isso porque, infelizmente, Bolsonaro não tem compromisso nenhum com o povo brasileiro. Esse foi o David Bacelar, coordenador, né, geral da FUP, da Federação Única dos Petroleiros. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje, David. Mais uma vez, você atendendo o nosso chamado. Agradeço muito, estamos juntos na luta. Conta com a gente, viu? Amanda, nós que agradecemos, mandar um abraço, um beijo aí para a Giovana também, para toda a equipe aí da Rádio PT, a TV PT, ou seja, a comunicação do nosso Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, que tem orgulho de ser filiado e dirigente lá em Feira de Santana, na Bahia, que é a maior cidade do interior do nosso Nordeste. Um beijo, muito obrigado, e a FUP está sempre à disposição para a gente estar aqui compartilhando essas informações importantes para a população brasileira. Muito obrigado, Amanda. Obrigada a você, bom dia. Hoje a nossa convidada é a diretora da Escola Nacional de Formação do PT, a Thaís Maciel. Ela vem falar sobre a Jornada Nacional de Formação para os Comitês Populares de Luta. Bom dia, Thaís, querida, bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Jornal Rádio PT. Bom dia, Amanda. Bom dia, companheiros e companheiras. Super obrigada pelo espaço, Amanda, que vocês sempre proporcionam aqui para a gente falar sobre formação, sobre Nova Primavera e também um pouquinho sobre os Comitês Populares de Luta. Antes da gente falar dessa formação, fala um pouquinho como é que foi a atividade do dia 13, né? Número da sorte, domingo, a Vivi falou. É domingo, todo mundo falou, nossa, domingo. É domingo, vamos lá, vamos aproveitar esse dia 13 aí, porque vai dar bom. Amanda, e deu muito bom, né? Foi domingo, foi dia 13, né? Nosso número de sorte, e tinha muitos companheiros e companheiras que estão chegando no Partido dos Trabalhadores agora. A intenção é agora a gente, todo mês, fazer uma atividade de boas-vindas para os companheiros e companheiras que estão entrando no Partido dos Trabalhadores. A gente sabe que, às vezes, a companheirada acaba fazendo, né, a filiação partidária, inclusive agora pela internet, e não tem um contato mais direto com o PT. Né? Então, nós, a Escola Nacional de Formação, em conjunto com a Secretaria Nacional de Organização do PT, né, estamos proporcionando essa atividade de boas-vindas para os companheiros e companheiras, falando um pouquinho da estrutura partidária, né, um pouco de como o PT funciona, e também, né, para os companheiros e companheiras de todo o Brasil, né, se olharem, entenderem o porquê, né, eles estão se filiando no PT e ver, né, as lutas em comum que todos nós temos, né, que é em busca de um Brasil melhor, de, né, lutas do nosso território. Então foram companheiros e companheiras do Brasil todo que puderam dividir, né, bons momentos ali naquele domingo de manhã. E vou te falar uma coisa, Amanda, né, foi domingo, né, começou às 10 horas e a gente tinha programado uma atividade de 1h30, pois a atividade passou de 2h30. Então a companheirada gostou de fato e a gente ficou muito contente de fazer essas boas-vindas, e a pretensão agora é todo mês a gente fazer uma atividade como essa. Manter, né? Manter aí a chama acesa, manter o contato. E explica pra gente o que vai ser essa jornada de formação que a escola está promovendo e qual é o objetivo dessa movimentação. Maravilha, Amanda. Não, a gente já está a todo vapor, né, com a questão da Jornada Nacional de Formação Política. É o Nova Primavera 2022, né, como vocês aqui acompanham, né, vem acompanhando desde o ano passado. No ano passado a gente concluiu o Nova Primavera 2021, e a tarefa principal do Nova Primavera 21 foi a criação dos núcleos de vivência, estudo e lutas. Né? E como a gente acredita numa formação política que dialoga com a realidade, né, com o cotidiano do dia a dia das pessoas, que atue no território,
a gente achou muito importante a gente se voltar para a questão dos comitês populares de luta, que todo o Partido dos Trabalhadores e para além dele, né, CUT, MST, estão também se organizando para criar comitês populares de luta que foca essencialmente no trabalho de base onde a gente atua, né, dos nossos territórios. Então, nada mais é, né, o Nova Primavera desse ano, né, não menos importante, a continuidade desse trabalho focado no nosso trabalho de base, né, os companheiros e companheiras que já são, né, filiados no PT desde o início da sua criação, né, e até os que se filiaram ali por volta dos anos 2000, falam muito, né, dessa questão do trabalho de base e dos núcleos de base que tinham lá atrás, né, então a ideia é um pouco resgatar isso e mais, né, fazer com que esses núcleos sejam, de fato, né, a nossa atuação no território e a nossa atuação pulsante, né, no território onde a gente atua. Como a gente está no ano eleitoral, né, estamos aí no momento pré-eleitoral, a nossa intenção é, de fato, né, potencializar a criação desses comitês populares. E nós, né, vislumbramos a Jornada Nacional de Formação, porque é importante a gente pensar, né, na criação dos comitês populares, né, como fundamental, né, para esse processo mesmo de trabalho na base dos companheiros e companheiras. Porém, né, é importante a gente que esse comitê se mantenha, né, durante esse período de pré-eleição, no período eleitoral e também para depois, né? Por isso que a gente fala que é um processo contínuo de formação de base, né? Porque a gente, né, bebe da fonte lá dos núcleos, né, e aí transforma esses núcleos em comitê para dialogar com essa realidade que a gente está agora. E por isso, né, nós estamos organizando a Jornada Nacional de Formação desse ano, focada na criação dos comitês populares. Falando um pouquinho da importância da criação desses comitês, né, nós vamos tratar sobre discurso de ódio e como combater fake news. Vamos falar, né, de onde e como dialogar com os companheiros e companheiras que estão no território, né, o famoso furar a bolha, né, Amanda, que a gente sempre fala, não vamos só ficar entre a gente, vamos conversar também com os não filiados do Partido dos Trabalhadores, mas que dialogam, né, conosco, que dialogam com o nosso projeto político para o Brasil. Então, isso é uma outra, vai ter também uma oficina tratando, né, sobre a questão da transformação e reconstrução do Brasil, né, que é o nosso projeto para o nosso país. Então, é importante também os companheiros e companheiras se debruçarem, né, nessa oficina. E, para além disso, nós vamos ter também 2 oficinas que a gente está chamando de oficinas estaduais. Né? Somos nós aqui da Escola Nacional que estamos organizando toda a roteirização, mas também essas oficinas estaduais a gente considera muito importante, porque a gente vai dialogar diretamente com a realidade, com a luta, com as dores daquele território, daquele estado. Por exemplo, a minha realidade, né, a gente pode ter muitas coisas em comum aqui no estado de São Paulo com o estado, por exemplo, do Piauí, mas com certeza tem alguma particularidade ali naquele território que a gente pode dialogar, né, de uma melhor maneira para a gente constituir esses comitês populares de acordo com as demandas que tem ali naquela região. Né? Então, a ideia da jornada, que esse ano, né, o ano passado a gente teve no total 13 encontros, né, foi uma jornada longa de 6 meses. Esse ano, a jornada, né, ela terá, até por conta desse período eleitoral, né, ela terá 6 encontros, né, mais ou menos com essa estrutura que eu coloquei aqui, 6 encontros que se inicia já no próximo dia 5 de abril, né, e vai até meados de maio aí, então, com a finalidade exclusiva da criação dos comitês populares, de como estruturar esses comitês para agora e para além. Amanda, um pouco disso. E as inscrições já estão abertas, né? Agora eu quero que você dê o calendário e faça aquela convocação que a gente precisa fazer aqui para os nossos companheiros e companheiras. Pois é, Amanda, as inscrições já estão abertas, elas abriram no último dia 13, inclusive naquela atividade do domingo, né, a gente deu start para as inscrições. Elas são, dessa vez, Amanda, limitadas. Né? Nós já estamos tratando aqui dentro da Escola Nacional de Formação, em parceria, né, com vários companheiros e companheiras. Inclusive, quero agradecer aqui, Amanda, publicamente, os facilitadores e facilitadoras, que são companheiros, mais de 200 companheiros que se colocaram à disposição para coordenar essas atividades, né, que vão começar no próximo dia 5 de abril. E as inscrições para a jornada, né, elas vão até o próximo dia 23. A gente tem uma limitação, né, de número de turmas, então, por isso, as inscrições são limitadas. Então, corre lá, vou pedir, né, para a companheirada aqui da Rádio PT botar aí no chat para a gente o link das inscrições, né? Então, só clica, é rapidinho, né? E outra coisa, Amanda, né, quando a gente fala de furar bolha, a gente quer furar bolha, inclusive, na jornada. Né? Companheiros e companheiras militantes filiados no Partido dos Trabalhadores
podem se inscrever, mas também quem não é filiado também pode se inscrever, né? Venha participar conosco, construir conosco, né? E ter todas as orientações que um companheiro militante filiado também tem, né? Então, é essa possibilidade. Então, corre lá, companheirada, se inscrevam, porque a gente já está com muitos companheiros e companheiras inscritos e o prazo é só até dia 23. Tá chegando aí. Tá aí o recado da Thaís Maciel, gente. Vou pedir aqui também para a produção colocar aqui no chat. A gente colocou ao longo do programa, tá? Já tinha esse serviço também. Colocar aqui uma última vez para a gente acompanhar esse site. É muito simples, como a Thaís falou. É só clicar, fazer a sua inscrição. Não perca tempo, vagas limitadas. Muito obrigada, Thaís, mais uma vez aqui pela participação do Nova Primavera no nosso jornal. Imagina, Amanda, eu que agradeço muito, né, o espaço aqui, né, nós da escola, né, agradecemos muito o espaço que sempre vocês estão disponíveis aqui para contribuir, para ajudar com a formação política do PT. E, né, agradecer demais, né, toda a equipe da escola, né, os companheiros e companheiras que se disponibilizaram e que já estão inscritos na jornada, né, a gente se encontra na luta, a gente se encontra nos comitês e obrigada, Amanda, até a próxima. Antes de você ir embora, desculpa, apareceu aqui uma dúvida de um ouvinte nosso, se os comitês podem se tornar círculos de cultura. É o Alberto Chironi, que é um ítalo brasileiro aqui que fala com a gente sempre. Ele pergunta se esses comitês podem virar círculos de cultura. Pode sim, Amanda, podem e devem, né? A gente, inclusive, ao longo da jornada, nós vamos falar um pouco, né, do que os comitês podem fazer, como, por exemplo, atividades culturais, né, rodas de debate, espaços para formação política. Inclusive, Amanda, né, no último período, né, em fevereiro, no início de fevereiro, nós tivemos a Conferência Nacional de Formação e Educação Política do PT. Né, mais de 2.000 companheiros e companheiras em todo o Brasil e fora dele. Aí dá um salve, né, para os núcleos de fora do Brasil também que se constituíram, estiveram conosco e a gente considera fundamental, né, os núcleos de estudo, vivência e lutas e agora esses comitês populares de luta estarem inseridos nesse processo, né, de construção coletiva da formação política do PT. Né? Então, é um espaço também, né, por isso que a gente fala que se mantém para além, né, desse processo eleitoral e que também pode e deve debater cultura, né, ter cultura, ser um espaço cultural e também formação, enfim, né, e debates locais sobre realidades locais. Então, vários spoilers aí da nossa jornada e vai ter uma atividade específica para a gente falar sobre isso também, uma das oficinas específicas para falar sobre as atividades que os comitês podem fazer. Maravilha, Thaís, muito obrigada e até a próxima. Até, Amanda, obrigada. Rádio PT, aqui toca democracia.